Então seja muito bem-vindo. Agora estamos na etapa do Novo Testamento, no Evangelho de João, nessa busca da compreensão do que é a paz. Então algumas informações. Primeiramente, recapitular o Antigo Testamento. Vimos 3 textos, como nós sabemos: a bênção de Arão, o Salmo 85 e antes nós vimos também o profeta Isaías, o servo sofredor. E para recapitular, qual é a mensagem do que seja Shalom? Nesses 3 textos nós podemos dizer que ele é sempre um dom divino, é Deus quem dá o Shalom. Depois, esse dom divino é dado por um mediador, não é dado diretamente, mas nós temos os sacerdotes em Arão, nós temos o servo na passagem de Isaías 53, e nós temos um personagem, um profeta cultual ou um sacerdote no Salmo 85. Então, dom divino dado por um mediador. Este dom é dado a uma comunidade. Então, há uma comunidade que acolhe este dom que é o Shalom. Então, é sempre em favor de uma comunidade que Deus está dando este dom. Quarto ponto, que é comum nesses 3 textos, é que esse Shalom indica também salvação, presença de Deus, Deus presente, comunhão. Então, assim nós resumimos aquilo que é, muito sinteticamente, o que é o Shalom no Antigo Testamento nesses 3 textos, e vamos iniciar agora no Evangelho de João. Como nós falávamos, paz no Evangelho de João é a eirene, né? E é interessante porque quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, né, isso nós estamos falando do 3º século antes de Cristo, feita pelos próprios judeus, acontece algo interessante. O termo Shalom, ele é tão rico que ele, para se traduzir para o grego, foi traduzido por cerca de mais de 25 palavras, 25 termos. Ou seja, querer com um termo especificar o que signifique Shalom é algo bem difícil. Mas nós podemos dizer que o termo privilegiado e teológico grego para esta tradução é o termo eirene. Por isso há uma correspondência do que João está falando em eirene com Shalom, tá certo? Então nós vemos que 6 vezes o evangelista João vai falar de paz, vai falar de eirene. 3 vezes antes da Páscoa, 3 vezes na Páscoa. É interessante porque é uma divisão bem equilibrada, e João ele faz as coisas como em um mosaico. Tudo é muito refletido, tudo é muito acertado, é uma coisa impressionante, né? Não só ele, mas o Evangelho de João é surpreendente. E aí nós temos dentro as 3 vezes antes da Páscoa, é eminentemente antes da Páscoa, né? Então nós estamos aqui naquela semana que precede, nos discursos de adeus de Jesus. E aí nós temos no capítulo 14, versículo 27, o Senhor diz: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Então o Senhor, ele diz por 2 vezes: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Então, alguns elementos importantes para compreender esta passagem e a que veremos a seguir. Há sempre um contraste entre os discípulos e o mundo, entre Jesus e o mundo. Na literatura profética nós vemos que existe uma relação entre a falsa e a verdadeira paz. Mas aqui há algo ainda mais profundo. É isso, mas é ainda mais profundo. E nós vamos explicar o porquê. Primeiramente, porque em João o verbo dar é um verbo que indica uma ação salvífica. Lembremos-nos que o Pai dá o Filho ao mundo. O Filho dá o Espírito, assim como o Pai dá o Espírito. Jesus dá água de beber. E olha que interessante, quando Jesus ele chega para a samaritana e diz: dá-me de beber, a samaritana não dá. Então, o verbo dar é específico de Deus, indica um dom salvífico.
sempre em João. Deus é o Pai que dá o pão dos céus para os homens. Enfim, poderíamos fazer muitas citações. E aí nós nos deparamos que Jesus diz: eu vos dou a minha paz. É um dar salvífico, e esta paz, este eirene, que é preenchido com o valor de Shalom do Antigo Testamento, faz compreender então que é algo salvífico. E aí nós, como nós vimos já no Antigo Testamento, e aí nós poderíamos ainda continuar a aprofundar. Minha paz vos dou. Jesus disse que a paz é dele. No Antigo Testamento nunca ninguém disse que a paz era de uma pessoa. De uma pessoa aqui nesta terra. Não. A paz sempre é dom de Deus. Sempre dom divino. Não de um personagem aqui na terra. Mas Jesus pode atribuir a si a paz. A minha paz eu vos dou. Olha que interessante. Então nós temos aqui Jesus que se apropria do dom divino. A minha paz eu vos dou. Deixo-vos a minha paz. E aqui também é algo interessante. Apesar de não ser um termo jurídico, o verbo afime, verbo dar, deixar, perdão, ele pode indicar também o deixar em herança. Como que após a morte, deixar a sua paz. Justamente é o que ele faz quando ressuscita, dá a sua paz. Mas, mais forte ainda é o verbo didome, dar. Dar, que é um dar salvífico, um dom que é dado. Depois Jesus diz esta frase que nós podemos interpretar de uma maneira muito superficial. Não vou lá dou como o mundo a dar. Ou seja, é muito simples. Não é a paz falsa, é a paz de Jesus, é a paz verdadeira. Mas é bem mais profundo do que isso. Porque em grego e no Evangelho de João, na verdade, nós temos esse termo katos, que é o como. E ele é muito específico de João. João ele utiliza o tempo todo, como o Pai me mandou, eu também vos envio, né? Jesus utiliza, como o Pai está em mim, eu estou em vós. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, né? Inclusive, no sinótico se vai falar justamente amai-vos uns aos outros como vós mesmos. E Jesus diz, como eu vos amei. Então, este como indica uma relação. Essa conjunção em João não indica uma simples conjunção, mas indica uma relação. Uma relação que liga a ele, ao Pai, e nos liga a Jesus, nos une a Jesus, indica a união. E olha o que o texto está dizendo, exatamente. Existe uma concordância entre Jesus e o Pai, uma união. Existe uma união entre os discípulos e Jesus. E Jesus diz, não como o mundo, não vou lá dou como o mundo a dá. Não como o mundo. O mundo não tem essa relação. Ou seja, não há somente uma função de negação este como, mas tem uma função teológica. O mundo não como. Não está em relação com Jesus, nem está em relação com os discípulos que são separados. Por isso, Jesus não está dizendo que o mundo dá uma paz. Jesus está dizendo, o mundo não pode dar, não é capaz de dar, porque dar é um verbo salvífico em João. O mundo não dá nada, o mundo rouba. O mundo, ele retira, ele não dá nada. Não é um dar, é um retirar, é um roubar, furtar. Jesus é quem pode dar algo que é salvífico e é a sua paz. Compreendem como é bem mais profundo esta relação? Não é simplesmente falar de uma falsa paz e uma verdadeira paz. Nem há falsa paz. Só há um dom que é dado em Jesus. E ele diz, é a minha paz, é dele, pertence a ele. Por isso, Jesus depois ainda faz a relação. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então, essa dimensão, não tenha medo, mas tenha fé, tenha paz. Eu dou este dom salvífico para cada um de vocês. Vamos explicitar ainda mais o que é este dom. No capítulo 16, nós temos a terceira vez antes da Páscoa, que Jesus vai falar da paz. Esse capítulo 16, versículo 33. Olha o que Jesus diz.
Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, a paz, ela só pode ser dada em mim. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. A paz é de Jesus, a paz é em Jesus. Não há paz fora de Jesus, nem paz que não seja dada por Jesus. Dá para compreender essas 3 vezes que aparece o termo paz antes da paixão e ressurreição? São fundamentais para entender, para os discípulos entenderem de que se trata. Que dom é esse que Jesus está dando para os discípulos? Há muitas promessas no Evangelho de João antes da Páscoa que vão se realizar na Páscoa. Como o Espírito, a alegria, o ver de novo Jesus, muitos. E este aqui é mais um, a paz. Por isso, se quisermos ter paz, é necessário estar em Jesus. Não é possível ter paz sem estar nele, sem ter esta relação com ele. A paz é um dom dele que se dá nesta inabitação em Jesus. Dá para compreender como João, deste modo, ele faz uma distinção radical. Ele não fala de falsa paz, não há falsa paz, só há uma paz, a paz dada por Cristo. E para compreendermos como isso não é só de João, quando quando Paulo vai falar de paz, ele fala no hino cristológico, ele fala que justamente Cristo pacificou-nos no sangue de sua cruz. A paz é fruto do sangue da cruz de Cristo. A paz não é fruto da nossa concordância. Nós podemos falar de concordância, nós podemos falar de harmonia entre nós podemos falar até de um certo respeito. Mas a paz bíblica, compreendida pela igreja, compreendida na igreja primitiva, é dom de Cristo, sem o qual não pode haver verdadeira paz. Não há paz, porque nem há uma falsa paz. Só há uma, e aquela comunicada por Jesus Cristo. Deste modo, Jesus, ele também confirma o modo como ele dá a sua paz. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. É pela vitória de Cristo sobre o mundo, que é na sua cruz, que nós podemos ter acesso à paz. Em mim. Quando os discípulos, enfim, quebrados os obstáculos do pecado pela morte de Cristo, podem estar em Jesus, como ele anunciou também no capítulo 15. Permanecer em mim e eu em vós, como ele rezou também na oração sacerdotal. Como o Pai está em mim e eu no Pai, permanecer em meu amor, permanecer em nós. É isso que Jesus pede ao Pai, que os discípulos permaneçam nele e ele sempre está no Pai. Olha que grandeza! E só assim podemos ter paz. Por isso, quando Jesus diz, não como o mundo a dá, indica também uma outra coisa. A modalidade com a qual Jesus dá a sua paz, a modalidade dessa paz, ela é outra. Ela é outra daquelas falsas e ilusórias que nós nem poderíamos chamar de paz. Ela é por meio da cruz e do sacrifício. Ela é da doação total e da entrega total de si. Isso é fundamental para compreendermos o que João está entendendo por Shalom, por Eirene, cumprimento do Shalom do Antigo Testamento. Espero que isso possa ter também te ajudado a compreender a que profundidade, se você quiser ter paz. Por isso que essa paz não pode ser roubada. Por isso que porque ela não depende da minha emoção. Ela depende de um estar em Deus. E isso é o que o Senhor nos ensina. E é isso que a igreja também nos ensina. Estar em Deus, em estado de graça, nesta inabitação onde Cristo habita a minha vida. Isso é a reconciliação.
a salvação que ele veio me dar. Esse é a eirene que ele vai cumprir no dia de Páscoa, da qual vamos falar na nossa próxima aula. Um grande abraço em todos e fique com Deus. Shalom.